Pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Hoje a gente vai continuar o nosso processo de implementação da linguagem R, bom? E essa aula é para falar um pouquinho sobre pacotes da linguagem computacional R. Antes da gente explicar o que é um pacote da linguagem computacional R, eu gostaria de rever com vocês rapidinho a pastinha de estudo de vocês. Depois de você ter feito a aula 1 comigo, muito provavelmente aqui na sua pastinha de estudo surgiram dois novos arquivos, tá? Eu estou selecionando aqui, ó. Esse não tem um nome, .rdata, e o outro, .rhistory. Esses arquivos guardam o que você fez nas suas últimas sessões da linguagem R, né? Os objetos que você salvou, os comandos que você deu, etc. Ou seja, você não tem que se preocupar com eles, é natural que eles surjam aí, tá? Então, seguindo o que a gente aprendeu na nossa primeira aula, a gente sempre vai entrar no R via arquivo 00project, tá? Via o arquivo project. Então, dois cliques, por favor. Quando você entrar, né, no RStudio, a primeira coisa que você vai fazer é olhar aqui, ó, no ladinho superior direito do seu R e verificar se o nome que está aparecendo aqui é o nome da sua pasta de estudo. Se não tiver aqui o nome da sua pasta de estudo, a minha chama intro, a sua pode chamar Rafa, eu te odeio, não tem problema. Muito provavelmente você está entrando no project sem ter descompactado os arquivos do material suplementar. A gente já conversou sobre isso na aula 1, então peço para que você volte na aula 1, lá no início, e perceba o que está acontecendo. Tá? Seguinte, se você fez a aula 1 comigo, muito provavelmente o seu RStudio vai abrir de cara o nosso primeiro script, né? O script introdutório mesmo, lá da primeira aula. Vou pedir a gentileza aqui você fechá-lo, tá? Só um pouquinho, deixa eu desativar aqui, né? Pronto, fechar. E se aqui no seu Global Environment tiver alguns objetos, ou tiver alguns objetos, tiver sujo, poluído, não tem problema, é só clicar aqui na vassourinha, ó, e dar o Yes. E agora sim, vamos lá. Aqui na telinha D, na aba Files, ó, quero que vocês cliquem em dois scripts pacotes, tá? E agora a gente vai aprender a instalar e carregar pacotes. Mas afinal, o que são pacotes? Pacotes são extensões de capacidade da linguagem, tá? Como assim? Bom, a linguagem R serve para atuar em todo e qualquer campo do conhecimento humano. Só que quando a gente foi lá na aula inicial e a gente instalou o R, o RStudio, a gente baixou o arquivo da linguagem R de fato, né, o primeiro download, está no tutorial inclusive, e esse arquivo tem lá seus 80, 100 MB de tamanho. E com 80, 100 MB de tamanho, é certo que não dá para você criar algo que cubra todo o campo do conhecimento humano, não é assim que funciona. Tudo bem? Então, o que acontece? Quando você baixa aquele R de lá, como você fez no seu computador, você baixa uma versão generalista. Você baixa o Very Basics do R, tá? O R Vanilla, Default. E aí, conforme você vai sentindo necessidades de se aprofundar em alguns campos de estudo, e quando eu falo campo de estudo, eu posso estar falando tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista mercadológico, mas está querendo fazer algum tipo de análise, por exemplo, você vai verificar que você precisa expandir as capacidades do seu R. Pode chegar um momento que você vira para o seu R e fala assim, esse momento vai chegar e fala, putz, precisava que o R gerasse gráficos mais bonitos, mais rebuscados. Putz, eu precisava que o R fizesse uma manipulação de dados mais veloz. Putz, eu precisava me comunicar com o banco de dados via linguagem SQL dentro do R. Tudo o que eu estou dizendo não dá para ser feito da melhor maneira possível com a linguagem básica do R, ou da maneira mais eficiente possível. Então, ou às vezes nem dá mesmo, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que estender as capacidades do R e a gente faz isso via pacotes. Tentando deixar o assunto mais palpável. O pacote está para o R, assim como um software está para um sistema operacional do computador. Tá? Imagina que você
que você comprou um computador novinho, chegou ele agora, tá na caixa, coberto de plástico, você fez aquele unboxing bonitão, tal, abriu, e você fala assim, putz, preciso fazer um trabalho, sei lá, de contabilidade gerencial. E eu queria fazer uma apresentação de slides para esse trabalho. E aí você olha no seu computador novo, não tem um PowerPoint. Bom, você vai fazer o download do PowerPoint e você vai ter ele aqui para você dar um clique e abrir o software. Então, para pensar no que acabou de acontecer. Você tinha um computador com capacidades limitadas em relação ao que você precisava, em relação ao seu campo de atuação. Seu campo de atuação demandava um editor de slides. Então, imagine o seguinte, no paralelismo que eu estou fazendo, o seu sistema operacional seria o R. Então, eu preciso de algo do R. O R está limitado nesse aspecto. Vou precisar dar capacidades para o R. Vou precisar da capacidade aqui, ó, fazendo paralelismo. Não estou chamando o R de sistema operacional, estou fazendo paralelismo, estou fazendo uma analogia. Olha só. Precisar da capacidade no sistema operacional. Baixei um editor de slides. Vou precisar das capacidades gráficas para o R. Baixei um pacote que faz gráficos bonitos. Entenderam o que é o pacote? O pacote é uma extensão de capacidade para o R. Dado que você baixou um pacote, ou aqui no caso do seu sistema operacional, dado que você baixou um software, você pode utilizá-lo? Sim, mas desde que você o abra. Então, a hora que você clicou aqui no PowerPoint e ele abriu, você carregou o software, você carregou o PowerPoint. E como é que o PowerPoint vai funcionar de maneira generalista? Enquanto ele estiver aberto, seu computador está produzindo ou está dentro de algo adequado para se produzir apresentações de slides. A partir do momento que você fechar o PowerPoint, o que acontece, galera? Seu computador deixou em stand-by, deixou em off as capacidades de se fazer slides. Se amanhã ou depois, em outro momento, você quiser continuar produzindo seus slides, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que baixar o PowerPoint de novo? Não. O PowerPoint vai continuar aqui, ó. O PowerPoint só vai sair daqui se você deletar ele do seu computador ou se você formatar o computador aqui de maneira indireta. Você está deletando o PowerPoint. Se você simplesmente fechou o PowerPoint para usar em outro momento, o que você vai ter que fazer é clicar aqui no PowerPoint, esperar abrir e você vai continuar a desempenhar suas tarefas. Mesma coisa os pacotes do R. Você baixou um pacote do R. Você já pode usar esse pacote? Em tese, sim. Mas antes você vai precisar carregar esse pacote. Carregar essas capacidades a mais que você deu para o R. Terminou de utilizar, você fechou o R, foi dormir, foi comer, foi passear, whatever. Você voltou, putz, preciso usar de novo as capacidades daquele pacote. Você abriu o R, você já vai poder usar o pacote? Não. Você vai ter que comandar o carregamento desse pacote e aí sim esse pacote vai estar ativo. Note, você não vai ter que reinstalar o pacote também, a não ser que você desinstale propositalmente o pacote do R ou você desinstale ou você formate seu computador. Tudo bem? Mesma coisa aqui para o R. Então, olha só. Como é que a gente instala um pacote? No algoritmo install.packages. E a gente vai abrir parênteses, que é uma função, um algoritmo, e entre aspas a gente vai colocar o nome do pacote para ser instalado. E aqui a gente chega numa outra dúvida. Rafa, eu estou vendo que você quer instalar um pacote chamado Sideburst. Como é que eu vou saber que pacote que eu vou instalar? A resposta para isso, na verdade, é a sua pergunta de $1 milhão, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer o seguinte: cada um de nós acaba trabalhando em campos distintos. Então, Rafa, todo mundo aqui é contador. Pois é. Mas, por exemplo, eu posso me interessar por uma área da contabilidade que não te interessa, e você se interessar por uma outra área da contabilidade.
Não, Rafa, a gente se interessa pela mesma área da contabilidade. Pois é, mas vão haver especificidades que me interessam, que eu me debruço, e que você não pense em outro lado, está pensando em outro ponto. Então, o que eu quero dizer é, muito provavelmente, nós vamos acabar utilizando no nosso dia a dia pacotes distintos. Então, os nossos R's vão ser distintos uns dos outros. Não, o meu R vai ser distinto do seu, vai ser distinto do colega de trabalho e por aí vai. Então, o tio Rafa não tem como te responder de maneira direta quais pacotes você vai utilizar. O que o tio Rafa tem como fazer por você é te dar algumas dicas de como descobrir quais pacotes fazem sentido para você. Tá? Outro ponto. Se você vier aqui na internet, ó, vamos abrir aqui assim, ó, R packets, tá? Do CRAN. Aqui é o repositório do R, tá? Então, ó, digitei R, espaço, packets, espaço, C de casa, R de rua, A de abacaxi, N de navio. R packets CRAN. E aqui, no primeiro site que aparecer para você, ó, Available CRAN Packets by Name, você vai ter os pacotes que estão disponíveis para fazer ser feito o download gratuito, tá? Para o R de A a Z. Então, dá uma sentida no drama. A última vez que eu olhei, que eu verifiquei, eram mais 19 mil pacotes. Cada pacote faz uma coisa distinta, para um campo do conhecimento distinto. E esse repositório que vocês estão vendo, que é o CRUB, ele é um repositório generalista. Tá? Existem repositórios direcionados, como por exemplo o Bioconductor, que é muito para o pessoal da saúde. Então, assim, eu saber exatamente qual é o pacote que você vai utilizar é maldade comigo. Tá? Então, como é que você vai descobrir que pacote faz sentido para você? Geralmente em comunidades especializadas online. Geralmente, o fato de você estar conectado ou conectada com pessoas que trabalham com programação, então, tudo isso vai te levando a ter insights sobre, putz, existe tal pacote, ou no mínimo, existe tal algoritmo, vai pertencer a um pacote, vai fazer o que você quer. E note o que eu acabei de falar, existe um algoritmo que pertence ao pacote. Pacotes são fundamentalmente, em sua maioria, conjuntos de algoritmos. Tá? O que vem dentro de um pacote? Em regra, um monte de funções. Existem outras coisas que vêm dentro do pacote, como por exemplo uma base de dados para você treinar, para você brincar, mas em regra um pacote é composto por um conjunto de algoritmos, de funções, tá bom? Então muitas vezes, se você descobrir, olha, tal função, tal algoritmo faz sentido para o que eu estou querendo fazer, você automaticamente acaba descobrindo, você por tabela acabará descobrindo a qual pacote essa função pertence. E geralmente pacotes são temáticos, isto é, pacotes a respeito de um campo do conhecimento. Então, se aquela função que está ali dentro daquele pacote serve para que você realize alguma tarefa e tem a ver, que se relaciona com o campo de atuação que você atua, muito provavelmente os outros algoritmos também vão poder te ajudar, tá bom? Então vamos voltar lá para o RStudio. Como é que a gente instala um pacote install? Então, a função install.packets, abriu parênteses, entre aspas, o nome de um pacote. Rafa, o que esse pacote faz? Ele pega o dinheiro da minha conta bancária e joga no sul? Não. O pacote Sideverse é um pacote que serve para você tratar, manipular, organizar, modelar e visualizar gráficos, tá? Visualizar dados, perdão, por meio de gráficos. É um super pacote, não tem muita vida no R sem ele. Infelizmente, para esse curso, a gente não vai poder explorar tanto Sideverse, tá? Ele vai estar rodando no background para a gente. Então, todos os gráficos que a gente gerar, saibam, acabaram saindo dele. Vão acabar saindo dele, tá? Ele vai estar ativo no background para a gente. Então, para você saber como instalar um pacote, sentir, dá um Ctrl Enter na linha 7 e o computador vai começar a instalar o pacote para você. Para mim,
ele instalou uma singela atualização porque o pacote Tidyverse já está aqui para mim. Se você não tem Tidyverse, o que vai acontecer? Ou se você não tem um outro pacote que você vai querer instalar, muito provavelmente aqui no seu console vai aparecer por aqui ó, uma plaquinha de pare, stop. Enquanto essa plaquinha estiver ativa, por favor, deixa o R na D. Tá? Vão surgir janelinhas de carregamento, vão surgir mensagens no console. Deixa o R fazer o trabalho dele. Depois que a plaquinha de stop sumir aqui no console, você instala o pacote e aí você vai estar apto para carregar o pacote. Aqui no caso usando a função library. Então, library Tidyverse, o R vai carregar o pacote de Tidyverse que a gente usar. Aqui no nosso curso, a gente vai usar um pacote chamado squeeze-r. Squeeze, na verdade, né? Squeeze-r é a função squeeze, que é uma maneira facilitada da gente gerar gráficos e que no background está utilizando funcionalidades do Tidyverse. O Tidyverse contém uma coisa chamada ggplot2, ggplot2, que é a principal ferramenta gráfica do R. Tá? Então vamos abrir um script auxiliar aqui, ó, nessa folhinha branca, com esse maisinho verde. Clicou aqui na setinha, ó, R-Script ou Ctrl-Shift-N, se você tiver no computador com Windows e Linux, ou Command-Shift-N no computador Apple. Tá? Como é que a gente instala um pacote? Install.packets. Tá? Deixa eu fazer agora, né? A essa altura do campeonato não precisa fazer isso, é só aumentar a letra para ajudar vocês. Eu tinha me esquecido. Desculpe. Install.packets, entre aspas, squeeze. E Ctrl N. E o R vai começar a instalação do squeeze. E olha lá o que eu falei. O que apareceu aqui para mim rapidinho? Uma plaquinha de stop. Ou seja, o R estava pensando, já sumiu. Tá? Baixei o pacote squeeze. Como é que eu carrego? Library squeeze. Tudo bem? Ah, Rafa, mas não aconteceu nada. Aconteceu sim. Eu fiz o computador aprender maneiras amigáveis de se plotar algo. A gente vai explorar isso na aula 3, mas só para não deixar vocês na mão. O R aprendeu uma função nova. Por exemplo, a squeeze R. Squeeze R. Se você der um Ctrl Enter assim, então você vai se machucar. Vai aparecer, olha lá, um menuzinho, uma telinha, uma janelinha, em que aqui a gente vai poder importar base de dados e fazer plots gráficos dessas bases de dados que a gente vai ver isso na aula 3, tá bom? Bom, pessoal, aula 3 ou 4, né? Tenho que até que ver isso aqui, para aula 3, tá bom? Então, para a aula de hoje é isso, com esse vídeo. Vamos continuar no próximo, por favor, tá bom? Um abraço e até lá.